Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo eu vou mostrar como testar se o token ainda está válido no React. Já vou clicar aqui com o botão direito no projeto do React e vou em abrir com o Code. Com o projeto aberto, vou clicar aqui no terminal e criar a branch. Git checkout-b feature traço 49 traço auth traço check token. Vou dar um enter. Com a branch pronta, eu vou vir aqui no comandos e colocar as minhas anotações já que eu sempre faço. Com esse passo terminado, agora eu vou iniciar o servidor com yarn start. Vou dar um enter e vou minimizar essa janela, aguardar que ele faz a inicialização. Vou vir aqui no backend, vou dar 2 cliques na pasta, clicar com o botão direito dentro dela, ir em git bash here. Agora vou digitar yarn dev, vou dar um enter. Servidor backend já funcionando, vou minimizar essa janela. Front-end também já está funcionando. E aí, aqui eu tenho o home, o employees e users. Aqui ele não está encontrando a opção. Vamos clicar aqui com o botão direito, ir em inspecionar. Ele vai aparecer algo aqui desse lado. Eu vou procurar aqui, deixa eu só abrir um pouquinho, vou clicar nessa setinha e procurar a opção console. Ao chegar aqui eu vou observar as informações. Eu tenho o erro 401, 401, 401, 401. O que é esse erro? Esse erro significa que ele não tem permissão para autenticar lá no servidor de back-end que ele está chamando. Lembra que no vídeo anterior, nos vídeos anteriores nós criamos a opção para logar lá no back-end, então agora eu tenho que fazer essa opção aqui também. Primeiramente, eu vou fechar aqui, que eu já sei qual é o erro. Então, aqui eu tenho a página. Primeiramente, eu vou vir aqui vou fechar essa pasta aqui. Vou vir aqui na parte de desenvolvimento do front-end. Vou salvar comandos. E aqui do lado, eu tenho a pasta config, tem a pasta employee, users, services, pages. Então tem várias opções aqui junto. E aí, aqui em SRC é a principal. Então eu vou vir na SRC e vou criar aqui uma pasta. Vou clicar aqui dentro e criar uma pasta e juntamente com a pasta já vou criar um arquivo. Então vou clicar aqui vou marcar aqui SRC e vou clicar aqui nessa criar novo arquivo. Quando eu clico aqui, eu já vou digitar o nome da pasta, que vai se chamar auths, e o arquivo vai chamar auth.js. Vou dar um enter. Então, com esse procedimento, eu já criei a pasta, já criei o arquivo dentro, e aqui o arquivo já está pronto para ser utilizado. Como ele é um componente, então eu vou importar o React da biblioteca React. E aí, como é um componente, eu tenho que exportar esse componente. Então eu vou exportar, ele vai ser apenas uma exportação, então vai ser default. E é uma função. Então eu escrevo function e o nome da função, que vai ser auth. Aqui, como sempre, eu tenho que retornar. Então eu vou fazer um return e o meu return vai ter uma div. Hello from auth. Vou dar um Ctrl S para salvar. Aqui está pronto. Aí o procedimento que eu vou fazer é vir aqui no index e alterar aqui as rotas para auth. Então ele já chama, já faz aqui a importação. Eu posso tirar aqui as rotas que eu não vou utilizar mais. Então, vou dar um Ctrl S para salvar. Então ele não vai, quando ele entrar no sistema, ele não chama mais as rotas, chama o auth. Então vou vir aqui para verificar o que está acontecendo, vou atualizar. Atualizei o sistema e ele sai
daquela rota que ele estava, que ele continua ainda na user list, eu posso tirar, deixar na rota principal, e aqui ele vem para o hello from Alf. Se eu tentar fazer qualquer coisa aqui, escrever, por exemplo, employees, que employee list, ele vai direcionar para cá para o Alf. Tudo que eu fizer aqui ele vai direcionar para o Alf, por quê? Porque Alf é o primeiro. Então, ele entrou aqui, direciona aqui para dentro, e aqui dentro eu vou fazer algumas configurações. Primeiramente, eu vou criar aqui em cima uma constante, que eu vou colocar o nome dessa constante de status token. E aí eu vou colocar um set status token e vou iniciar essa constante através do hooks useState com o valor 1. Dessa forma aqui. Então, quando eu acessar a página, ele já cria essa opção, e aí quando eu tenho essa opção que eu posso já utilizá-la. Então, o que eu vou fazer é apagar isso aqui e testar. Se status token, se ele for igual a 1, que é o que eu iniciei, ele entra aqui. Então eu vou retornar um div, colocar status 1. Se ele for status 2, vou colocar aqui embaixo. Isso aqui, esse tipo de implementação eu estou fazendo dessa forma, mas pode ter várias outras formas. Aqui eu estou fazendo dessa forma porque é o jeito que eu achei interessante para ensinar esse procedimento. E aí eu faço isso aqui utilizando status. Então eu vou ter o status 1, o status 2 e por aí eu posso colocar aqui quantos status eu quiser. A princípio eu vou ter mais o status 3, então eu troco aqui, e o status 4. Então eu posso fazer essa solicitação aqui, ir alterando os status ali e testando. Então vou dar um Ctrl S para salvar. Aqui ele deu esse sinal aqui, mas não atrapalha nada, é só porque eu não estou utilizando ainda essa opção. Então vou vir aqui observar, ele está no status 1. Então agora eu vou fazer alguns procedimentos para mudar esse status. E isso eu vou fazer através do useEffect. useEffect. Aí ele importa aqui em cima, observa se ele importa aí para você também. Aí eu vou colocar dentro aqui dos parâmetros do useEffect a arrow function e no retorno aqui eu coloco uma lista vazia. Então agora eu já tenho essa opção. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma função que eu vou colocar o nome de check token. Essa função ela vai receber um parâmetro que é um parâmetro chamado token. E da onde que eu vou tirar esse parâmetro? Esse parâmetro eu vou criar aqui em cima, que eu vou buscar ele no local storage, que é uma opção aqui do navegador, que ele vai buscar essa informação, .get item, e procurar pelo Alf token. Isso aqui mais para frente eu vou setar. Por enquanto esse valor aqui ele vai vir falso, vazio. Então se ele é um valor vazio, eu vou passar esse valor vazio e aí ele vai fazer o seguinte. Ele vai vir aqui e eu vou criar esse check token, porque aqui em cima eu chamo a função e aqui embaixo eu crio ela. Criando essa função eu vou utilizar o async, porque ela vai lá no servidor, e aí eu vou receber aqui o token como parâmetro. E agora funciona da seguinte maneira. Quando ele chamar, ele vai entrar no status 1 e vai chegar aqui no status 1. Depois ele vai carregar novamente
mesmo no mesmo processo, aí ele vai entrar aqui no useEffect. Quando ele entrar no useEffect, ele vai procurar o token aqui no navegador. Provavelmente o token já vai estar no navegador, aí ele vai pegar o token e enviar lá para o servidor para testar. Por enquanto não tem o token ainda, mas nos vídeos futuros nós vamos colocar o token aqui. Aí quando salvar o token, você vai vir aqui e enviar ele lá no check token, ele vai fazer esse processo automaticamente. Então nós temos que ir lá no servidor fazer o teste desse token. Eu vou fazer um try catch, porque quando eu vou lá no servidor eu faço o try catch. A princípio, ele vai fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma constante, que quando ele for lá no servidor, lá no back-end, ele vai achar aquela variável que nós criamos lá, que é uma status token, e a outra status error. Ele vai trazer essas informações, e aí eu utilizo aqui o await para ir lá e vou buscar através de um get check token. E aí tem que passar o token aqui, né? Então, feito este procedimento, ele vai lá no servidor buscar essa informação. Então, isso aqui eu vou ter que criar em um serviço específico. E qual serviço que eu vou utilizar para fazer isso? É o user auth, service auth, que não tenho aqui ainda. Então, eu vou ter que criá-lo, vou clicar aqui em Service, vou vir aqui e criar o auth service.js. Vou dar um Enter aqui. Aí aqui eu vou importar a Axios, né? Import API Axios from. Aí isso está lá na minha config, então vou dar /config /API Axios. Pronto, agora eu já tenho acesso a ela. E aí eu vou fazer um export. Só que aqui talvez eu possa utilizar outros exports. Então eu vou deixar só a constante. E vou criar aqui o get check token. Lá ele tem o async. Então eu já vou chamar o async aqui também. Ele recebe o parâmetro que é o token. E aí eu clico aqui e faço a solicitação. No caso, esse token aqui eu não vou precisar fazer a verificação dele, porque ele já está aqui, ó. Quando eu receber esse token aqui, na verdade eu vou utilizá-lo da seguinte maneira. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou criar uma response. E aí, essa response, eu vou utilizar também o await. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui um API axios.get e vou enviar através do caminho auth-check token. E aqui eu vou enviar uma opção que é o headers. Headers. Aqui ele está maiúsculo, então é esse aqui mesmo. Vou marcar aqui e aí eu clico assim. Não, na verdade esse headers ele não é maiúsculo. Esse headers ele é minúsculo. Então vou colocar aqui headers e colocar 2 pontos. Pensando bem aqui eu vou fazer diferente. Eu não vou pegar o token aqui nesse local. Eu vou deixar ele aqui sem, vou tirar ele daqui também, tirar ele daqui e daqui. Pronto. Aí eu não vou passar ele como parâmetro, eu já vou pegá-lo diretamente aqui, ó. Porque eu vou ter que fazer o seguinte. Aqui nesse lugar eu vou apagar. E aqui em cima, antes dele, a hora que ele chegar aqui, ele vai carregar uma opção que é a headers. E aí sim, aqui eu vou utilizar o seguinte. Aqui nesse local eu vou criar outra headers aqui dentro. Minúsculo.
E aí eu vou colocar essa chave, e aqui sim eu vou colocar uma authorization. E vou fazer aqui uma crase, e aí aqui eu coloco o better, aqui dentro. E aí, nesse momento aqui, então, eu posso chamar o local storage, que ele vai estar disponível para mim aqui, ao invés de eu chamar ele de lá. E aí eu coloco aqui get item e auth token. Dessa forma ele vai pegar o token que vai estar aqui, vai enviar, e aqui eu passo sim o parâmetro headers. Aí, agora sim, eu tenho esse headers aqui, minúsculo, e eu vou retornar ele aqui, ó, return. Quando ele for lá no servidor, ele vai trazer uma resposta, e essa resposta vai estar dentro dessa data aqui. Então eu vou colocar aqui um Ctrl S para salvar, um Ctrl S aqui. E aí, feito isso, quando ele for lá no servidor fazer o teste, conforme o vídeo anterior que nós fizemos lá no back-end, nós fizemos esse teste aqui lá pelo Insomnia. Aqui nós estamos fazendo pelo front-end, no caso aqui com o React. Então, quando ele chegar aqui nesse local, ele vai trazer essas variáveis aqui, essas constantes, uma das duas. E aí eu vou fazer, ou traz as duas também, dependendo da resposta. Aí eu vou colocar o if e vou perguntar se o status token, que é esse, ele é válido. Se ele for válido, ele entra aqui. Se ele não for válido, ele vai entrar aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, se ele for válido, eu vou setar set stat token e vou setar aqui o número 2. Pronto. Aí ele vai validar se está funcionando. Se não, ele vai para o else, e aqui no else ele faz o set status, só que vai ser o 3, porque o 3 vai ser como se fosse um erro. E aí eu posso criar uma outra constante aqui também. Vou criar aqui uma const, que vai chamar status error, e aí set status error, e aí ela vai ter o use state aqui também, só que essa aqui ela vai ser uma string vazia. E aí o que vai acontecer? Quando ele chegar aqui, que ele der, se essa opção aqui for carregada, status error, ele vai entrar aqui, então eu coloco aqui o set status error, e coloco o status error aqui dentro. Pronto, feito isso, agora sim eu já tenho o 3. E eu tenho o 4 também, então o 4 ele vai cair aqui nessa última opção. E aí aqui eu também posso fazer um console.error e imprimir o error. E na sequência, setar aqui o status para 4. Então, seto o status token para 4. Agora eu posso dar um Ctrl S para salvar, e aí ele sai aqui, e tem que chamar aqui o getToken. Faço assim, aperto Ctrl espaço, aí ele chama, aí ele faz a importação aqui em cima. Vou dar um Ctrl S para salvar. Feito este procedimento aqui agora, ele vai vir aqui. Se ele der o status 1, ele entra aqui. Se ele der o status 2, que é positivo, ele entra aqui. Se ele der o status 3, ou seja, significa que ele não está logado. Então, vou convidá-lo a fazer o login. E aí, aqui nesse local aqui do return, eu vou criar uma página para ele fazer login. Então, vou vir aqui no auths, clicar aqui e criar uma página. Eu vou colocar o nome de sign, OJS. Com essa página aqui já criada, eu vou criar um import React from React para ele criar o componente. Agora eu faço o export de full e uma função com o nome sign. E aí
eu retorno, faço o retorno. Aqui eu nem vou colocar uma div, vou colocar só uma tag vazia. E vou colocar um Ctrl S para salvar. Aqui agora, quando ele chegar aqui no alf, aí ele vai vir nessa posição aqui, ó. Quando ele, nesse caso, quando ele não tiver logado no sistema. E aí ele chegando aqui, eu vou chamar o sign, que é aquele lá que eu criei. Feito isso, eu vou passar como parâmetro o status error. E aí eu faço desse jeito aqui para passar o parâmetro status error aqui. Feito isso, agora é só fechar a tag. Esse status error aqui é justamente esse daqui, ó, que eu preenchi aqui com esse status error aqui. Então agora eu já tenho aqui, ó, ele importou aqui em cima o sign, que é a minha página, que é essa aqui. Agora é só dar um Ctrl S para salvar. Vou dar um Ctrl S aqui, agora ele já não dá mais erro e eu posso vir aqui que ele vai estar aparecendo a página de assinatura. Vou atualizar aqui. Ele não chamou a página. Deixa eu verificar. Ah, tá, eu tenho que criar a rota, senão ele não acha ela. Certo, eu fiz algumas verificações aqui, na verdade eu não preciso criar a rota, porque eu nem estou chamando a rota. A rota está aqui e por enquanto eu não estou chamando ela. Então aqui o único que eu chamo é a página de assinatura. Aí não apareceu nada porque aqui não tem nada escrito. Aqui eu tenho que puxar, colocar uma div e escrever alguma coisa. Ao invés de eu escrever alguma coisa aqui na div, o que eu vou fazer é colocar aqui o status error. Que eu vou puxar ele por aqui, vir aqui e chamar o status error, que foi justamente esse parâmetro que eu passei aqui, ó. Passei nesse lugar aqui, então eu tenho que copiar o nome aqui e colocar aqui para não ter nenhum erro. Isso não tem que ser igual e aí eu coloco ele aqui dentro dessa codificação e agora sim ele vai apresentar para mim o erro que está ocorrendo lá. Deixa eu vir aqui, clicar aqui e agora sim, ó. Aí ele apareceu a página do login, que não foi autorizado porque o token é inválido. E aí esse token ele fica carregado aqui, ó. Quando nós formos salvar o token, ele vai vir aqui em aplicativos e ele vai aparecer por aqui. Deixa eu verificar se é em aplicativo ou se é em memória. Não, é aplicativos mesmo. Aplicativo. Aqui ele não está aparecendo a opção. Ah, achei. Aqui, ó, localhost. Não, não é que não. Ah, sim. Aqui, ó, ele fica em armazenamento local, dentro de armazenamento local e em localhost. Então, quando ele chegar aqui, ele vai aparecer nesse local aqui, ó. Então, aqui, quando eu colocar um token válido aqui, ele já acessa a unidade aqui do sistema. Mas isso eu vou fazer na próxima videoaula. Nessa aqui mesmo era só para fazer este procedimento, que era para testar se o token era válido e jogar ele aqui. Então, em aulas futuras, nós vamos preencher o restante aqui até que nós consigamos liberar novamente a nossa aplicação, porque aqui ela está fechada, não tem como acessar. Aqui se eu vier e colocar aqui novamente o employee list ou o user list, qualquer um que for, ele vai dar que não foi autorizado a acessar. Então, qualquer coisa que eu colocar aqui, ó, show, tem quais opções aqui? Tem employee show, por exemplo, também. Se eu clicar aqui, de toda forma, ele vai dar como não autorizado. Então, se eu quiser também, eu posso vir aqui, ó, no back-end, ele está aparecendo vários erros aqui. Não erros, mas ele está imprimindo aqui o que está ocorrendo lá, que está bloqueado. Se eu vier aqui em cima,
eu vou ver aqui algumas informações, que é, por exemplo, que o JWT está mal formado, ou seja, o token não foi enviado. Então não vai dar certo realmente, que nossa aplicação já está fechada. Agora é só criar uma tela de login para fazer o login e depois fazer a navegação normal. Então nós faremos isso em próximas aulas. Agora eu vou salvar o que eu fiz o desenvolvimento lá no GitHub. Então posso vir aqui no terminal, dar um Ctrl C, um S, e aí eu posso dar um clear aqui para limpar. Vou aumentar aqui um pouco a janela. Vou vir aqui dar um git add ponto, dar um enter. Vou agora, parece que deu algum erro. Git status. Não tem nenhum erro não, tá tudo certo. Tudo funcionando. Aí eu vou pegar o git commit, dar um Ctrl C aqui, Ctrl V aqui dentro e dar um enter. Feito isso, agora eu pego aqui o próximo, que é o git push, dou um Ctrl V aqui dentro e dou um enter. Vou apertar Ctrl e clicar aqui no link. Daí então ele vai abrir aqui a janela, vou clicar nela, vou rolar um pouquinho para baixo, vou fechar aqui essa opção, vou rolar aqui, clicar em Create Pull Request. Ele vai mudar a janela, eu baixo um pouquinho, clico em Merge Pull e em Confirm Merge. Feito isso, eu posso fechar aqui a janela, vou vir aqui novamente e pegar o Git Checkout Main. Colocar aqui dentro e dar um Enter. E agora o Git Pull para atualização. Então tudo isso aí você já sabe fazer. Esse procedimento aqui já estamos fazendo desde o início do projeto, né? Então já estamos no vídeo 49, você já sabe todo esse passo que não é necessário nem explicar mais. Mas de toda forma eu vou colocando aqui, salvando tudo em branch para ficar tudo separado, porque eu acho que é mais interessante fazer dessa forma. Bom, então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu like e se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.